Olá, você sabe me dizer qual é o sabor do Brasil? Olha, só posso te dizer que são muitos. Para entender melhor, eu convido você a fazer uma viagem pelo paladar para descobrirmos a história por trás dos nossos hábitos alimentares. E aí, preparado? Então vamos nessa! Comer. O simples fato de comer carrega em si muitos significados. Nós brasileiros construímos a nossa cultura a partir de costumes dos povos indígenas, africanos, portugueses e diferentes imigrantes que aqui chegaram. As influências desses povos estão presentes na nossa vida diária, como por exemplo em nossa alimentação. Por isso, os alimentos que comemos dizem muito sobre a nossa história. Perceba que quando assistimos filmes de outros países, como aqueles de Hollywood, sabe? Notamos em alguns momentos que os hábitos alimentares deles são bem diferentes dos nossos. Eles não costumam almoçar e jantar arroz e feijão, por exemplo. Isso porque comer esse tipo de alimento durante essas refeições não é o costume deles. Mas falando de nossa culinária, será que quando os portugueses vieram para cá, os povos indígenas que viviam no Brasil preparavam arroz e feijão no jantar? Na verdade, não. A união desses alimentos foi feita depois da chegada dos europeus ao Brasil. Ela é a base da alimentação do povo brasileiro. A junção do arroz e feijão foi feita pela população de norte a sul do nosso país. Esses alimentos são de muito valor. Além de serem nutritivos, são fáceis de cultivar e são mais baratos. Sem contar que dá para combinar com outros alimentos e formar diferentes pratos. Um exemplo disso é a feijoada, um prato nacional por excelência. Esse prato tão conhecido é feito a partir do cozimento do feijão preto, pedaços de carnes e temperos. Essa técnica de cozimento é de origem europeia. Ok, mas para entender a história dos nossos hábitos alimentares, precisamos voltar no tempo. Vamos viajar para antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Os milhares de povos indígenas que aqui já habitavam se alimentavam de muitas comidas que consumimos hoje em dia. Alguns desses alimentos são a mandioca, o milho, o palmito, a castanha do Pará, o mel, o caju, a jabuticaba, o maracujá, o limão, entre muitos outros. Nessa época, a mandioca era considerada o pão deles e o mel era utilizado para adoçar a comida. Eles temperavam os alimentos com sal retirado do mar através da evaporação da água. Além de retirarem a comida direto da natureza, as mulheres também tinham a responsabilidade de plantar e colher os alimentos, enquanto os homens pescavam e caçavam os animais para a alimentação. Bem diferente do que temos hoje, não é verdade? Que estamos cercados de mercados e quitandas. Um ponto importante na nossa culinária, também de origem indígena, é a transformação da mandioca e do milho na deliciosa farinha. Quando os povos europeus, tanto os portugueses quanto os imigrantes, chegaram ao Brasil, eles trouxeram consigo os seus diferentes costumes, entre eles os seus hábitos alimentares. Alguns exemplos são o nosso modo de se portar à mesa, utilizando talheres durante as refeições, e o nosso hábito de comer o famoso pãozinho da padaria, de origem italiana. Além disso, os portugueses introduziram os engenhos de canas-de-açúcar, no qual os povos indígenas e os povos africanos foram escravizados para produzir os torrões de açúcar em nosso país. Até hoje, o açúcar extraído da cana é utilizado pelos brasileiros para fabricar bolos e outros doces. Muitas especiarias foram trazidas do Oriente pelos portugueses. Hoje, esses temperos contribuem para o delicioso sabor de nossas receitas. Os povos africanos de diferentes regiões foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Esses povos foram muito importantes para a formação da história do Brasil e da culinária brasileira. Um exemplo é a sua influência em nosso vocabulário, nomeando alimentos como farofa, fubá, mocotó, quiabo e assim por diante. Além disso, muitos alimentos que consumimos hoje
foram trazidos da África, como o café, a banana, a melancia, o quiabo, o amendoim, o inhame, entre muitos outros. Os hábitos alimentares de cada um desses povos são diferentes em cada região do Brasil. Por exemplo, no Nordeste, a população que vivia próximo ao mar sofreu influência dos portugueses e dos africanos. Já aqueles que viviam distantes recebeu a influência dos povos indígenas. A mistura dessas diferentes raças contribuiu para a formação da culinária brasileira que conhecemos hoje. Agora que já sabe tudo isso, eu tenho certeza que você vai reviver e relembrar a nossa história quando saborear cada um desses alimentos. E aí, você gostou? Então, continue esse desafio e até a próxima!